Muito bem, estamos de volta ao vivo com o nosso programa deste sábado. Vamos mandando um abraço aí o pessoal das redes sociais, sempre acompanhando a nossa programação, né? É isso aí. Maria Bernadette, bom dia, estou na escuta, Parque das Emas, né? Cidade toda aí acompanhando a nossa programação. Olha, dando sequência, nós temos como convidado aqui hoje Gilberto Catani, produtor rural, né? Foi candidato a deputado estadual no estado de Mato Grosso, né? Quase eleito, né? Teve quantos votos, Gilberto? Foi 11.629 votos. 11.629 pessoas, eleitores, né? Que confiaram, né, nas propostas, na ideia do Gilberto Catani nas eleições de outubro passado. É uma satisfação, em primeiro lugar, de recebê-lo aqui no nosso programa, para a gente estar falando um pouco aí da política, né, da nossa economia da região. Você, produtor rural, mora há quanto tempo? Eu gostaria que você fizesse aí uma introdução. Alta apresentação. Sim, Valdecir, eu agradeço, em primeiro lugar, a satisfação é nossa de estar aqui e agradeço o espaço que você tem aberto. Eu sou um produtor rural, porém eu sou um pequeno produtor rural. Não sou um grande produtor, sou um tiradorzinho de leite, como se diz, né? Vivemos aí da pecuária leiteira e agora passamos também por uma pecuária de corte e essa coisa toda. Temos uma piscicultura, um sítio pequeno que produz alimentação para a população e que, na verdade, isso foi o que me levou a entrar na política, né? Eu moro aqui na região, cheguei em Lucas do Rio Verde em 85 e hoje a nossa propriedade é em Nova Mutum, no Pontal do Marape, né? E isso nos levou a entrar na política para ver se a gente consegue melhorar a qualidade de vida do pequeno produtor. O grande também precisa ser olhado porque é uma cadeia que se fecha, o pequeno precisa do grande e o grande precisa do pequeno, né? Se eu vou criar um frango, um porco, uma galinha, eu preciso do milho que o grande produz, eu preciso do soja, do farelo de soja, do caroço de algodão para minhas vacas e assim por diante. Então a gente tem que unir a agricultura. E isso foi que me levou a entrar na política. E esses 11.629 pessoas que acreditaram em mim foi justamente nessa questão da agricultura. Eu penso que eles realmente acreditaram na nossa proposta de trazer um diferencial para a pequena agricultura. Maravilha. Bom, Gilberto, as eleições aí, a gente fala, comenta isso, né? Teve a onda do Bolsonaro, a onda da mudança, né? Dessa mudança. Sim. Você teve essa visão de entrar nessa onda também? Como que foi? Com certeza. Eu penso que é a onda do novo Brasil. Do novo Brasil. Eu vejo assim, o Bolsonaro, eu sigo o Bolsonaro há vários anos já, desde o tempo do Orkut, né? Sim. E vejo toda aquela batalha dele e o que me levou, o que me impressionou no Bolsonaro é a questão dele de defender os mesmos valores que estavam entalados, eu digo assim, na garganta de todo brasileiro de bem e que eram sufocados por essa esquerda que estava no poder. Então, quando o Bolsonaro surgiu, não foi simplesmente uma decisão dele em ser o presidente, mas uma decisão de todas essas pessoas de bem que queriam a mudança do nosso país, foi que levaram o Bolsonaro a ser o que ele é. E a onda não é simplesmente a onda Bolsonaro, é a onda do novo Brasil, porque todas as pessoas de bem e que querem mudar essa política que estava aí, essa política da troca de favores, entendeu? Todo esse povo começou a optar por essa visão de política. Bom, não poderia deixar de... Isso eu acho que eu vi assim, o embate, a esquerda, a direita, tudo isso aí. Você acha que só combater a esquerda é suficiente para quebrar esses privilégios ou o governo vai ter que fazer aí reformas, vamos falar, estruturantes no nosso Brasil, como previdência, da tributação, que nossas cargas é muito pesada, né? O tributo aí para o empresário, quase ninguém quer mais, né? Colocar empresa no Brasil. Como diz, eu vi o próprio presidente falando, que é um herói, né? O empresário brasileiro. Com certeza é. O problema é crônico do nosso Brasil, né? É crônico, de fato. O problema é crônico e ele se estabelece justamente na carga tributária para o comerciante, né? Apesar de que agora, no nosso estado, nós vemos com tristeza o aumento da carga tributária na taxação do agronegócio, né, que é o nosso setor, nós vemos isso com tristeza, porque ele vai também atingir o comércio de uma forma geral. O setor produtivo, né? O setor produtivo e, consequentemente, o comércio. Eu duvido um comércio que não dependa da agricultura no nosso estado, vou dizer. Na verdade, vai cair lá
o consumidor, né? Quem vai pagar a conta é a ponta, né? Exatamente. É como eu estava falando no começo, aí, se você vai tratar uma galinha com milho, você bota um imposto a mais em cima disso, é lógico que ela vai vir para a produção de carne, obviamente, em cima do algodão vai para a produção de tecido e assim por diante. Então, como você falou das reformas, eu acho que o nosso país precisa urgentemente, sim, das reformas, e elas estão sendo feitas. Elas estão sendo feitas em todos os âmbitos, e isso numa velocidade monstra, né? Nós vemos aí o governo federal se esforçando, viu o ministro da Economia, Paulo Guedes, falar semana passada agora, que ele tem a intenção de baixar, hoje são 30 e poucos % em cima do comércio, ele quer baixar esses impostos até que chegue num patamar de 15%, pelo menos, né? Mas nós temos também que falar da nossa região, do nosso estado. O nosso estado é o estado com maior carga tributária da federação, Valdecir. E nós tivemos um rendimento de 31 bilhões, mais de 31 bilhões no ano passado. É impossível a gente aceitar de bom grado a história de que o Estado está quebrado e que não acha um culpado para isso, né? Onde nós sabemos que ele foi saqueado, na verdade, né, Valdecir? Então isso tudo tem que ser mudado. A estrutura política, tem que ter reforma política, reforma da Previdência, reforma tributária, para que o nosso Brasil realmente siga em frente. A questão da esquerda e da direita, sendo bem rapidinho, não é uma questão de briga ideológica no seu âmbito, mas a ideologia criou pessoas que estavam contra o Brasil. E agora nós temos que reverter esses valores, entendeu? Botar valores na cabeça da população, para que você vote no seu candidato, quando você votar no seu candidato, vote pelos valores que ele acredita, entendeu? E não a troca de uma dentadura ou de um milheiro de tijolo, essa coisa que nós sempre vimos acontecer aí. Bom, eu quero parabenizar você, que ontem até bate-papo eu achei assim, umas coisas assim, bem... A gente começa a notar realmente algumas coisas diferentes, né? Porque assim, a maioria das vezes da classe política... Quando ganha, eu até comentei isso na rede social, quando ganha a eleição, isso acontece, vai do vereador até o senador e o governo do estado. A maioria das vezes muda até o celular, não é mesmo? Com certeza. Aí eu vi você colocando à disposição seu celular, seu prestígio aí, e do Nelson Barbudo, que foi o campeão. Não conheço ele, mas até vou pedir para você, se possível, uma hora que ele estiver passando pela região, a gente fazer um bate-papo com ele também, para oferecer o espaço e ele se colocar à disposição, porque tem muitas coisas a ser feitas pelo Estado e muitas lutas, né, para ser travadas, né? Com certeza, tem sim. Bom, eu queria que você falasse aqui, nós vamos falando do Estado, por exemplo, em Paier, com essa reforma administrativa, e você que é pequeno produtor rural, falando, né, se identificando como pequeno, em Paier é um órgão que é importante, a gente vê algumas ações lucas, mas em outros municípios não vê ação nenhuma da Empaer. Com certeza. Como que você avalia essa situação? Não foi extinta 100% num primeiro momento, mas reduziu para um instituto e certamente no futuro deverá caminhar para a extinção. Para a extinção. Veja bem, durante a campanha, inclusive, eu falei isso. Se você reunir 100, 200, 500, a quantia de produtores rurais que você quiser, da pequena agricultura, da grande agricultura, e você pedir para eles diretamente o que a Empaer fez por você, provavelmente eles não vão saber citar dados ali na hora do que fez, porque realmente é um programa que precisa ser reformado. Eu não estou aqui dizendo que a Empaer tem que ser extinta, pelo contrário. Os melhores produtores, nós temos o exemplo do seu Aldo aqui, Lucas, que é um biólogo, um dos melhores produtores, profissionais, né? Técnicos, estão dentro da Empaer. Os melhores veterinários estão dentro do INDEA. Entendeu? Todos esses órgãos estão ali dizendo-se a favor do produtor, mas eles precisam passar por uma reformulação, até mesmo o seu atendimento ao produtor. O INDEA, por exemplo, é um órgão que tem o seu espaço físico em todo o estado, você tem o seu espaço veicular em todo o estado e você tem seus funcionários em todo o estado. A Empaer da mesma maneira e a Secretaria de Agricultura da mesma maneira. Então você veja, se você fundisse essas três entidades em uma e colocasse isso a ajudar o produtor, para que o pequeno produtor possa ter uma agroindústria, para ele abater seu frango, seu peixe, entendeu? Para que o grande produtor não sofresse porque a esposa dele cortou, às vezes, um tambor de óleo vegetal e plantou uma planta dentro, entendeu? Para que ensinasse ele que aquilo não é permitido, mas que por causa daquele tambor, às vezes ele tem R$1 milhão de multa para pagar ao Estado. Você entende? São coisas absurdas que podem ser consertadas. O que nós precisamos, na verdade, é como nós falamos antes, uma reforma desses setores para que a coisa realmente funcione. Não acho desacertado a ideia do governador de
rever os salários, foi a única maneira que ele encontrou de rever os salários. Você sabe que o funcionário público tem estabilidade, ele não pode ser mandado embora, então para rever salários, por exemplo, de um motorista que ganhava 15 mil reais, foi a saída que ele encontrou. Não estou debatendo isso, estou simplesmente dizendo que eu sou contra a extinção, mas sou a favor de uma reformulação das entidades aí citadas. Certo. Bom, e a reforma da Previdência em Catani? Esse é o gargalo, eu acho que é o pior do gargalo. Eu acho. É o desafio e, ao que tudo indica, pelo que o mundo está tratando o Brasil, mercado mundial, internacional, Sim. Ele está apostando nisso aí, ele está de olho na reforma da Previdência. O que o Brasil vai fazer isso? O que você acha, onde nós vamos chegar nessa reforma? Na verdade, a proposta da reforma da Previdência que o Temer colocou não foi aceita pelo Bolsonaro. Isso ele falou desde o tempo da campanha. Eles vão apresentar uma nova proposta, eu creio que muito bem acertada pela capacidade das pessoas que o Bolsonaro colocou à frente, como por exemplo Paulo Guedes, para discutir sobre essa questão. Existe uma divergência com a questão dos militares, por exemplo. A Polícia Militar, ela não pode participar da mesma Previdência, nem o Exército, porque eles não são CLT, eles não têm direito a férias, eles não têm direito à greve, entende? Então, eles têm que ser tratados de uma maneira diferenciada. Tudo isso tem que ser colocado no âmbito. Existe a questão também do salário presidiário aí, né, como é chamado. Reclusão. Salário de reclusão, que você tem que rever isso, porque não é justo a pessoa que foi vítima não receber nada e a pessoa que foi o algoz receber uma ajuda de custo do governo. Tudo isso tem que ser revisto. Eu acredito que o Bolsonaro vai colocar aí para nós uma proposta que seja viável. Vai doer, talvez, em alguns setores, vai às vezes ficar um pouquinho amargo, mas vai ser uma coisa real. Outra coisa, o grande gargalo da Previdência são as contas que não foram pagas, Valdecir. Gente que deve para a Previdência e não paga, que é um valor exorbitante, e as contas, dizendo-se assim, as imorais. Existem aposentadorias imorais, totalmente imorais. Né? Legal de um lado, mas imoral de outro. Fora da realidade do nosso país. Exatamente. Hoje, né? Exatamente. E está todos os poderes aí envolvidos nisso aí, né? Todos os poderes. E pela independência deles, se você me permite, pela independência dos poderes, eles têm algumas que chegam a ser até tipo uma coisa que nos deixa de boca aberta. Por exemplo, uma pessoa, um magistrado, por exemplo, ganhar um salário de 200 mil reais, de 300 mil reais, entende? São coisas exorbitantes. Eu acho que isso tem que ser mexido, sim. Tá certo. Bom, na Assembleia Legislativa, aí também vários deputados novos falam também de reduzir os gastos, né, do parlamento estadual. Cada deputado hoje custa mais de 2 milhões por mês, né, o custo dele, dividido aí, né, proporcionalmente aí, o duodécimo da Assembleia Legislativa, e tem uma chamada, entre isso, uma verba chamada indenizatória, que ninguém machucou lá, né? Será que machucou alguém? Quando se fala em indenização, né? É porque a pessoa no setor do trabalho é porque machucou, né? Porque machucou, Mas não machucou ninguém e ele tira 65 mil reais por mês sem prestar conta. Você acha justo isso aí, cara? Não, totalmente injusto. Sou a favor de uma redução, no mínimo uma redução disso. Até teve um cidadão na mídia estadual que deu uma nova visão para isso. Ele falou que isso é pela beliscada que os deputados ganham no tempo da campanha. Ele tem que pagar uma coisinha para um aqui, uma coisinha para outro lá. Então, se ele não tiver verba indenizatória, ele fica no prejuízo, né? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o cara, para se eleger, não tem que dar nada para ninguém para começar a conversa. Ele tem que ser eleito pelo caráter que ele demonstra à população e a população responder isso com voto no cidadão. Depois que você está lá dentro, você tem um salário de, se não me engano, média de 30 mil reais. Né? O cara que não conseguir viver com 30 mas tem mil várias reais, benesses. Várias benesses, você tem casa, você tem isso, você tem aquilo. Eu acho isso uma imoralidade. Hoje me falaram algo assim, cada deputado, em torno de 300 mil reais por mês. Sim. É o que gira em torno do gabinete de cada um, do estadual. É caro, né? É muito caro. Muito caro. Eu sou totalmente contra. Eu acho que deveria, no mínimo, reduzir. Como temos o exemplo aí do deputado Ulisses Moraes, que tem defendido essa bandeira. Né? Tem defendido essa bandeira e eu acho que ele vai ter uma luta muito grande, porque não somos nós que vamos ajudar ele lá. Quem vota são exatamente os deputados. Né? Então, eu penso que tem que ser visto com outros olhos essa questão da verba indenizatória, com toda certeza. Bom,
você foi eleito, você falava de Sacavaí, ficou primeiro suplente, não foi eleito, mas teve uma votação muito expressiva, Sim. saindo lá, como você destacou, do Pontal do Mará, para o estado, aí, pegando votos em vários municípios. A que se deve a isso da tua? Você tem estudo? Como que é? Assim? Olha, Valdecir, estudo eu não tenho, assim, eu não tenho canudo, né? Mas tem um conhecimento de causa? Mas temos conhecimento de causa, temos aí uma... eu sempre costumo dizer o seguinte... Porque eu estou perguntando isso, porque a política tradicional é isso. Ou você tem que ter maioria, né? Poucos que elegem vão ter uma votação, nós falamos isso aí né, dessa onda Bolsonaro, mas a gente nota que tem participação ativa em vários segmentos, nos debates, nos acontecimentos, sempre está aí BR-163, né? Sim, sim. Várias causas aí sendo defendidas. Sim. E com um posicionamento firme, né? Sim, sim, com certeza. Eu costumo dizer, Valdecir, que a escola não te dá sabedoria, a sabedoria é um dom. A escola ela te dá conhecimento. Né? A escola dá conhecimento para que você acumule isso e use isso na sua vida de acordo com a sua sabedoria. Agora, a sabedoria ela é um dom que Deus te dá. Que vem do Criador, né? E graças a Deus nós conseguimos expressar isso através de vídeos na internet e a população assimilou isso muito bem. Aconteceu isso com o Nelson Barbudo também, apesar que o Nelson é bacharel em Direito, né? Mas aconteceu isso com o Nelson também pelo biotipo dele também, né? Chamar muita atenção, e nós se unimos aí e eu acho que a população entendeu. Que ele isso. é um sistema meio rústico, antigo, rústico, né? Bruto sistemático, né? Ele mas assim, tem uma comunicação muito fácil. A dialética dele é muito boa, muito boa. E mexe assim, não é só aquilo que eu estava falando contigo, não é só com a esquerda, ele mexe com o problema existente no nosso país, né? Para mudar o sistema, aquilo que você falou, do toma lá da cá e ter essa comunicação, né, esse elo de ligação. Eu acho que a dificuldade maior do parlamentar hoje, seja municipal, estadual e federal, é quando ele se elege, ele esquece da sua base, né? Com certeza. A maioria, né? Nós tínhamos até feito um combinado, eu e o Nelson, a questão do telefone que você falou, de nós não mudarmos o telefone. Acontecesse o que acontecesse, nós não íamos mudar o telefone. Você vê o Nelson, a doutora Selma Arruda não mudou seu telefone, são pessoas de fácil acesso, são pessoas que realmente respondem. Às vezes você manda um zap para o Nelson, ele demora 2 dias para te responder, mas não é porque ele não quis responder, é porque até ele chegar na sua mensagem, ele recebe muitos por dia, né? Então ele às vezes demora, mas não deixa de responder. Né? Então essa é a cara da nova política, né? Você nota que, eu não sei se você viu um vídeo onde eu liguei para o Bolsonaro, eu falei com ele por telefone, ele me atendeu. Então essa é a cara da nova política, né? E eu até gostaria de convidar os políticos que estão aí eleitos para que eles olhassem para o presidente e usassem como exemplo o nosso presidente. Hoje nós podemos ter um político que serve de exemplo para nós e para nossos filhos. Ele está muito mais próximo do eleitor, né? Eu nunca tive coragem de pegar um político e dizer para meu filho, ó, esse homem é um exemplo para você. Mas hoje nós temos. Hoje, até o momento nós temos. Bom, quero uma pergunta aqui sobre meio ambiente. Uma preocupação, você sabe disso, você conhece Lucas do Rio Verde, produtores aí fizeram o Lucas Legal. A gente vê aí a proposta do novo presidente facilitar a vida do produtor e tal, mas por outro lado tem essa preocupação, nós estamos falando agora, há pouco nós falamos, dessa tragédia de Minas, né? É que há a necessidade de uma fiscalização rigorosa por parte dos órgãos, IBAMA, no estado ACEMA, enfim. Você acredita se facilitar aí a licença ambiental, vamos falar, nós estamos vivendo a era da digitalização, do sistema eletrônico, não vai causar mais degradação, mais problemas ambientais, mais risco para o nosso país, Catani? Veja bem, depende a maneira como você vai fazer isso. O que é que você vai facilitar? O que está se colocando em pauta aí são questões onde vinha sendo feito o seguinte: o fiscal ia na propriedade, Valdecir, e nós sabemos que nunca ele evitou um desastre ecológico. Ele ia na propriedade cobrar uma propina para que liberasse as licenças. É isso que está sendo portado, entendeu? Hoje você vai ter ligação direta com o órgão e você vai ter que cumprir aquilo que está na lei. O controle é fácil hoje, através de satélites, através de fotos de satélite, você pode controlar o produtor na questão de desmatamento, se é legal, se é dentro do bioma, como que isso é feito e essa coisa toda. A facilitação que está sendo proposta é no sentido da legalidade, entendeu? Por exemplo, dentro do bioma Amazonas, sabemos que podemos derrubar 20%. O cidadão não vai poder passar disso. Agora ele vai poder ter o direito de derrubar, que até hoje não era dado a ele, entendeu? Dentro dos 20% ele vai poder ter o direito de fazer isso.
né? A questão desse desastre que aconteceu lá é uma irresponsabilidade de prevenção daquela área, que não foi feita. Isso não é desse governo novo, isso vem do governo passado. Inclusive, nós tivemos uma há menos de meio ano atrás, aí, salvo o engano da distância de tempo. Mas nós tivemos uma e já tivemos outra e estamos sujeitos a ter mais, por falta de fiscalização, como você falou, por falta de controle e de ação do Estado. Né? Porque isso pode ser feito. Agora, lá sim foi facilitado através de outro sistema. E teve um parecer para continuar sendo... Exatamente, aquilo sim foi risco, facilitado. Né? Agora, veja bem, um produtor rural, eu falei para você que eu tenho piscicultura. A minha maior riqueza é a natureza. Eu preciso da água. Então eu tenho que cuidar da natureza para poder ter o peixe. Tem que preservar. Tem que preservar. Isso preservar as matas ciliares. Exatamente, né? Para que a água possa continuar fluindo. O produtor de soja, de milho, de grão, seja o que for, ele depende, Valdecir, da natureza. Ele depende da sanidade da natureza para que ele possa ter uma produção melhor. Então isso, os produtores têm que se ater a esse fator e o governo realmente proporcionar que eles possam produzir dentro da legalidade de preservação do meio ambiente, porque é bom para o produtor. Nós dependemos da natureza. Desenvolvimento sustentável é o caminho, né? Sim, e outra, só pegando um gancho, o produtor rural muitas vezes é o grande vilão contra a natureza. Mas eu garanto para você que todos os produtores rurais de Lucas do Rio Verde, se juntarem todos, nós não produzimos o lixo que Cuiabá produz, por exemplo. Né? Então, o urbano, ele também, para ele falar do produtor rural, ele tem que primeiro se corrigir. O produtor da nossa região mudou muito esse conceito em relação de produzir, né, com sustentabilidade. A gente tem falado isso. Com certeza. E está de parabéns porque se destruir aí as matas ciliares, destruiu a vida, né? Com certeza. As futuras gerações, né? Isso não é discurso de ambientalista, não. Isso é uma realidade, né? Não, pelo contrário. Olha, eu não podia deixar de perguntar ao Catani, que é da área rural, sobre a questão da posse de arma de fogo. Eu vi já a opinião, né, de policiais, opinião de várias lideranças. Na tua opinião, dá sensação de segurança ou foi uma proposta de campanha? Na tua opinião. Valdecir, se você me permite, eu vi que você passou uma reportagem agora do assalto na lotérica. Né? Sim. O cara estava ali disfarçado, o meliante estava ali disfarçado, tentando preencher uma coisinha ali, esperando que a pessoa abrisse a porta, onde fica o caixa. Quando a pessoa abriu a porta, ele correu lá e foi tirando a arma da cintura, atrás, né, até ele chegar lá. Você já imaginou, Valdecir, se aquele cidadão que abriu a porta, ele tivesse o direito de, quando ele abrir a porta, com uma mão, ele ter um 38 na outra mão? Você acha, Valdecir, que aquele meliante iria para cima dele? Entendeu? Se ele tivesse o direito, e mais, se ele tivesse o excludente de licitude, que dentro da propriedade dele, se ele passar fogo nesse camarada, ele não vai responder processo por aquilo, entendeu? Porque ele está defendendo a sua propriedade, que é o excludente de licitude que o Bolsonaro nos prometeu. Você acha que isso não daria uma sensação de segurança maior ao proprietário da lotérica? Assim também é com nós, Valdecir. Eu estou lá na minha terrinha e muitas vezes eu tenho que sair e resolver os negócios da cidade. Fica minha esposa, meus filhos lá, à mercê. Se chegar qualquer meliante lá... Mas nós somos preparados para fazer essa autodefesa, Catani? Será? Olha, veja bem... Depende da situação? Não, em qualquer situação. Eu digo para você o seguinte, se o cara invadir minha casa, Valdecir, eu prefiro ter um 38 na minha mão do que um buquê de flor, uma pombinha branca, um livro para dar para ele. Um facão não é melhor? Eu acho que não, porque ele vai ter o 38 dele. Que bom, né? Olha... eu queria aqui também falar, né, você está falando aí sobre... Eu queria perguntar para ti, a gente vê, você falou logo no começo, né, do governo tem uma relação com os países, com o mundo... Vamos falar, hoje se fala o mercado liberal, hoje se fala da direita, fala da esquerda, mas a gente percebeu aí que o mundo tem que estar integrado, né? O Brasil depende da China para vender a soja, que é a esquerda. Certeza. Há poucos dias o Bolsonaro fazia uma intervenção dura contra a Venezuela e dali a pouco ele recuou, a gente está percebendo que recuou, porque o Acre lá, a Venezuela fornece energia elétrica para o Acre, se tiver um colapso lá, deixa as escuras o Acre. Então, quer dizer,
por mais que seja... É Roraima. É Roraima, desculpa. Roraima. É Roraima. Então, assim, a gente está vendo que mesmo que um dependendo do outro, não é Catani? A coisa é meio complicada, não é não? Não, com certeza. Complicaram uma coisa, Valdeci. Complicaram uma coisa, veja bem. Mas eu falo assim, para você ter um posicionamento radical. O Brasil está sofrendo com a posição do Maduro, que todo o mundo condena, né, devido ao radicalismo, né, a posição dele, que só está prejudicando o país e prejudicando os países vizinhos. Mas, por outro lado, a gente tem que ter uma certa cautela para ajudar a administrar essa situação, para interferir na vida política do outro país, né? Olha, veja bem, na verdade, vamos começar do começo. O Brasil, ele precisa ter, sim, uma ligação com o resto do mundo. Porém, o que a esquerda fez foi nos deixar em cárcere com o Mercosul. Ela fechou simplesmente, nós só podíamos negociar com o Mercosul. Né? Vendemos nossa soja para a China, e assim como nós precisamos que a China compre o nosso soja, a China precisa do nosso soja. Senão ela não compraria. Entendeu? Tanto é que ela tem interesse até no mercado, colocando seus próprios armazéns dentro do nosso país, como o Bolsonaro bem falou. A questão da Venezuela é um caso à parte. Maduro não é mais o presidente da Venezuela. Né? Já foi reconhecido. Maduro já está maduro? Já amadureceu, já caiu, né? Já caiu de Maduro. Então, o novo presidente da Venezuela, interino agora, né? O Guaidó, ele foi reconhecido internacionalmente. Isso que a convivência internacional. Ele foi reconhecido internacionalmente. Então, ele é o novo presidente. Foi reconhecido pelo Brasil, por todos a maioria dos países da América Latina e também da América do Norte e outros países da Europa. Então, o Guaidó hoje é o presidente. O Maduro não é mais o presidente. Está reconhecido pelo mundo. Então, se nós vamos entrar na questão do mundo, o mundo reconheceu o Guaidó. Então, o Maduro tinha mais que baixar a cabeça mesmo e pedir para sair. Né? A questão de Roraima é muito simples. Nós tivemos aí todo esse tempo da esquerda e Roraima não tem energia elétrica, meu irmão. Roraima é Brasil. E lá a energia elétrica é de motores estacionários. Entendeu? Então isso é uma vergonha para o nosso país até. Certeza. E lá, para se fazer usinas de energia, o terreno é propício, entendeu? É muito fácil de se fazer. A água está sobrando. A água está sobrando, não precisa fazer toda essa inundação que se faz por aqui. Existem meios lá, já foi feito estudo sobre isso. Então é uma vergonha para o nosso país o que acontece com Roraima hoje. E uma vergonha maior ainda é você depender de um país onde se existe uma ditadura. E vergonha maior ainda é os parlamentares brasileiros irem defender uma ditadura daquela e dizer que lá existe democracia e que aqui não existe mais. Você é favorável ou contra fechar a fronteira lá, controlar, vamos falar aí, a fronteira com o Brasil? Totalmente favorável. Eu sou favorável a um controle de imigração no Brasil. Um controle de imigração. Entende? Assim como sou favorável também a um controle de imigração na minha casa. Eu só quero na minha casa quem me respeita, quem respeita os meus costumes e quem vai se adequar com a minha qualidade de vida, o meu jeito de viver. Assim também é o meu país. A pessoa que quiser vir para o Brasil, não é que ela não vai vir para o Brasil, mas para ela vir para o Brasil, ela tem que se adequar ao nosso meio de vida. Né? Por exemplo, a Europa abriu suas portas e hoje a Europa é praticamente muçulmana. Ah, mas isso é ruim ou bom? Eu não sei. Mas eu sei que se vier para o Brasil, nós temos aqui uma cultura judaico-cristã. Então, que a pessoa se adeque a nós e não nós a ela. Entende? Você é cristão? Sim, senhor, sou cristão. Cristão e segue Sigo a Bíblia. A Bíblia, né? A Bíblia. Que bom. Bom, Gilberto, eu gostaria de agradecer aqui esse bate-papo, colocar a nossa emissora à disposição. E você vai seguir aí, eu vejo aí que você está disposto, né? Principalmente a ajudar nessa região aí. Nós temos aí empreitada aí como essa BR-163, tem que levar esse pleito aí ao presidente da República. Eu tenho certeza que o Nelson Barbudo, os parlamentares aqui de Lucas, né, o Neriguela e outros da região vão estar aí porque a duplicação não aconteceu, as ferrovias que era para ter vindo não vieram, né? Exatamente. E nós temos aí muita coisa aí para modernizar, muita coisa para fazer, né? Tem inclusive na área da saúde. Gostaria de externar aí a saudação do Nelson Barbudo, da doutora Selma Arruda, pediram para em nome deles cumprimentar a população de Lucas e você também, agradecer o espaço que você cedeu e dizer que nessa luta da BR-163 nós já podemos contar com os parlamentares que você citou, que são da nossa região, com toda certeza nos ajudarão, e com uma senadora eleita, Selma Arruda, com o federal Nelson Barbudo, porque é uma questão de honra isso para nós. Estão nos roubando, entende? Estão nos roubando e nos matando. Tanto é que é conhecida como a rodovia da morte, né?
Então isso não pode ficar dessa maneira e com certeza nós temos o apoio desses parlamentares para que isso aconteça. Tá certo. Bom, aí falamos com o Gilberto Catani, nosso suplente, né? Não foi eleito, mas vai estar atuando aí junto com a bancada federal de Mato Grosso, no sentido aí, né, de buscar, né, melhorias aí para estrada, transporte, né, de uma maneira geral, e também de outros setores aí que realmente precisam de muito apoio para desenvolver, para consolidar a economia do estado de Mato Grosso. Nós vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos na sequência.